Amém. Bem-vinda em nome de Jesus. Passa a palavra à pastora Gil. Saúdo a todos com a graça e a paz. Primeiro, eu quero louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus, por estarmos mais aqui unidos como a igreja do Senhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, pela vida da pastora Rita, que tem sido canal de bênçãos para a minha vida e para muitas vidas que têm passado por aqui, por esse trabalho. Queria agradecer também a Deus pela vida da minha mãe hoje, que ela se completa hoje 74 anos, e isso é vigor de alegria para engrandecer o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Aniversário dela. Esses dias passou por um processo muito difícil, mas Jesus deu vida e saúde. E isso é motivo de alegria, de engrandecer, né? Porque tudo é num tempo determinado por Senhor. Assim como a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 16, que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. E eu estava aqui meditando na palavra, estava pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele me conduzisse a uma palavra nessa tarde. E Deus me deu uma palavra totalmente diferente daquilo que eu não estou acostumada a ministrar, que se encontra nas epístolas de Paulo, né? E é no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 12. É algo muito assim rápido, capítulo 2, versículo 12, que ele vai nos dizer assim: Deus é lindo e misericordioso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não é palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra do Senhor, Deus estava trazendo ao meu coração a respeito de algo muito interessante, o Espírito ministrava muito forte a respeito dessa passagem nessa manhã que eu estava orando, e pedi direcionamento ao Senhor, qual era a palavra, não aquilo que eu queria ouvir, não aquilo que eu queria passar, mas que fosse a vontade do Espírito Santo de Deus, né? A epístola de Paulo, o propósito, ele foi escrito, né? Para o quê? Para foi escrito o propósito para o quê? Para problemas éticos, né? Doutrinários, especificamente direto para a igreja. A primeira epístola de Coríntios. Qual foi o propósito? O apóstolo Paulo, ele trouxe o quê? Ensinamentos, né? Específicos. Por quê? Porque naquela época, a igreja de Coríntios, eles estavam sofrendo muitas distensões. O que eram essas distensões? Era brigas, era contendas, era discórdias, né? Não estavam se alinhando com o espírito, né, ao qual o Senhor tinha dado a eles, né? Então, o apóstolo Paulo, ele começa a exortar o povo, né, a trazer ao povo a correção devida como servo de Deus, como mente de Cristo, como a pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele poderia ser conduzido. Por quê? Porque o Espírito estava nele. E ele não estava ali com a mente mundana, com a mente carnal. Assim como diz a palavra do Senhor, lá no livro de livro de Salmo, capítulo 1, que ele vai nos dizer assim, que bem-aventurado
aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E a sua vida será como ribeiros de água, e tudo que ele fizer vai prosperar. O que é que o salmista ele está falando? E o apóstolo Paulo, ele quer nos despertar. Ele está dizendo aqui para mim e para você nessa tarde, que as más conversações, elas corrompem o homem interior. Então, o que acontece? Deus ele está falando forte sobre a nossa identidade em Cristo. Quem nós somos diante de Deus? Somos umas pessoas que estamos na terra, mas, porém, nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos nela. Mas, como diz a palavra do Senhor, que a gente tem que o quê? Não se conformar com este mundo, mas transformá-lo através da palavra. Que palavra é essa? Se eu tenho a minha mente de Cristo, se eu tenho os meus pensamentos focados nele, eu não posso ter as atitudes da velha criatura. Eu não posso agir como uma velha mulher, como um velho homem. Por quê? Porque a minha mente ela é do alto, é dos céus. Mesmo que muitas das vezes venham situações a qual que foge do nosso entendimento, é normal. O nosso caráter, a nossa carne, ela é tendenciosa para isso. Se nós não vigiarmos, muitas das vezes nós acabamos saindo do foco que Deus nos chamou e caímos na carne. Mas não é isso que o apóstolo Paulo nos chamou. O apóstolo Paulo estava exortando o povo aqui, dizendo o quê? Sobre amizades, evangélicos com amizade de pessoas que não são evangélicos. O que quer dizer? O que é isso, pastora? A senhora quer me dizer que eu não posso ter amizade com pessoas que não têm a mesma fé que eu? Você pode sim, você pode se relacionar, você pode conversar, mas a sua intimidade, você tem que estar com pessoas que vai estar na mesma mente, na mesma criação que eu e você. Porque senão você precisa de pessoas para te levantar, para te motivar. E como é? A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aracamanaiaçai. É como diz a palavra do Senhor lá em Salmo 1, que é bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Quer dizer o quê? Pessoas que não vão entender o lado espiritual. Muitas áreas da sua vida, na minha vida, que a gente está abraçando, não é carnalmente para se entender. É coisas que são espirituais. E só quem vai entender essas coisas espirituais, quem está ligado com as coisas espirituais. Então, muitas pessoas vão pedir conselhos a pessoas erradas. Vão se relacionar com pessoas erradas. Por quê? Por isso que vive com a vida toda amarrada, toda entrelaçada e não sabe por que é. Por quê? Porque querem viver um pé na igreja e um pé no mundo. A Bíblia diz que uma vez que eu aceitei Jesus, o Espírito dele está em mim. Deus não pode habitar em um corpo que é um corpo que vive só nas coisas mundanas. Não. O Espírito do Senhor, ele é santo, ele é puro. Por isso que a palavra do Senhor diz que você é santo, se santifique mais. E se você é sujo, se suje mais. Então, não condiz. Tem coisas que você pode se relacionar. Para quê? Porque é uma alma, uma semente que Deus pode usar a sua vida, o testemunho da sua vida, para libertar aquela vida que está sobre ao seu redor. É para isso que o Senhor deixa o relacionamento. Mas o que eu tenho visto muitas das vezes, e é real isso que tem acontecido no meio de nós, em geral, Deus tem ministrado ao meu coração, tem falado muito forte ao meu coração, que as pessoas estão dentro da fé, que têm conhecimento da fé,
estão se relacionando com pessoas que não era para ser relacionada. Aí o que acontece? As pessoas vêm cheias de cargas espirituais pesadas. Em vez de você levantar a pessoa para poder ela vir para Cristo, ela está te influenciando a tua mente e o teu coração. Por quê? Porque ela não vai discernir nada. Ela só vai discernir aquilo que é da carne. É como a palavra que diz que as coisas do Espírito só discerne quem está no Espírito, quem está na visão que você está, que conhece a palavra. Por isso que o Senhor diz que as coisas desse mundo são loucura para aqueles que são. Então, nunca ninguém vai entender o meu posicionamento e o teu posicionamento de andar com Jesus, porque uma pessoa que não conhece Jesus, que não sabe a palavra, que não tem entendimento quem é Jesus, ele jamais vai entender o que eu e você passa. Ele jamais vai entender, muitas das vezes, os processos que eu tenho e que você tem. Mas, às vezes, por falta de vigilância que nós não temos, né? A gente acaba desabafando os nossos problemas para quem não é para desabafar. A gente começa a contar os nossos segredos para quem não é para contar. Olá, Baixorecamanaiaçai. Por isso, nessa tarde, é uma palavra que é uma palavra de exortação de quê? De vigilância. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser vigilantes com as pessoas que nós se relacionamos, com as amizades que vêm ao nosso ciclo, seja ela trabalho, seja ela qualquer área que for da sua vida, até relacionamento de casar, de noivado, de Kamanaiaçai. Um dia desse eu ouvi de uma irmã, ela dizendo, pastora, o povo do mundo está mais prudente com alguns homens, né? Muito mais do que dentro da igreja, eu só tenho me decepcionado dentro da igreja. Aí eu disse assim, minha irmã, eu acho que você tem que orar, você está entendendo? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Realmente, que a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que o da luz. Realmente, a Bíblia diz isso. Mas não quer dizer, você tem que olhar a raiz do problema, a situação, tudo, para que você não venha entrar em algo que vai lhe prejudicar lá na frente. Porque, como já foi dito aqui, que em Provérbios 16, que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor. O que é que Jesus diz? A última palavra vem dele. Então, o futuro meu e seu é Deus que sabe. É Deus que sabe, é Deus que vai escrever a minha história e a tua história. A cada dia nós temos que ser purificados, como diz a palavra, em Cristo. Você tem que entender que você está na terra, mas você não é dessa terra. Quer dizer o quê? A sua mente não tem que estar cauterizada terrenamente, mas sim a do céu, de Kamanaiaçai. Assim como a palavra dele diz em Hebreus 11, que a fé, ela é firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. O que é que Jesus está falando na palavra em Hebreus? Quer dizer o quê? Você não está vendo o teu milagre, mas você tem que crer porque a tua mente é em Cristo. Jesus me fez promessa, Jesus te fez a promessa. Ele não esqueceu a promessa que ele fez para a minha vida e para a tua vida. Porque não tem tempo e hora, o Kairós não é meu, é de Deus. Ele vai cumprir. Ah, pastora, está difícil a luta, está difícil a peleja. Mas Jesus, ele escolheu e separou cada um. Ele sabe o processo da dor, até que ponto você pode suportar. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu limite e conhece o teu limite. Deus está extraindo de dentro de você uma essência a qual você não conhece. Então, é preciso passar pelo processo para entender o que é a visão do céu, o que é o evangelho. Jesus não prometeu para mim e para você que o evangelho fosse facilidade. Aí muitas pessoas vêm, como que a vida às vezes está com problema financeiro, às vezes está com problema amoroso, às vezes está com problema de enfermidade. Amém que veio nessa situação para Cristo, mas permaneça quando você receber sua bênção, permaneça
firme no propósito a qual ele te chamou, porque o meu amor por Jesus, o teu amor por Jesus, ele tem que ser incondicional. Você tem que amar Jesus, você tem que glorificar Jesus, independente da situação a qual você está se encontrando agora, entende? Aracamanaiaçai. É esse amor que a gente tem que ter. Ah, mas eu não quero isso, não quero aquilo. Não, Jesus te chamou para você vencedora, você ser mais do que vencedora em Cristo Jesus. Eu não conheço um Deus que ele começa uma história, que ele permite o processo, que ele permite o vento, que ele permite a tempestade e ele deixa que eu e você morra no meio do caminho. Eu não reconheço esse Deus. Eu conheço um Deus que ele começa a tempestade, permite a tempestade, permite o vento, mas ele diz assim, eu acalmo o vento, decamanaiaçai. Eu mudo a história, eu mudo o quadro, eu mudo a sentença e a situação. Aramandaiaçai. E eu sou Deus do impossível. Não tem cura que eu não posso fazer. Não tem problema que eu não posso chegar. Aracamanaiaçai. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus do impossível, é o Deus do milagre, é o Deus da cura, é o Deus da provisão, é o Deus que abre porta aonde não tem porta, entenda. Por quê? Porque a minha mente e a tua mente, nós somos filha, herdeira, co-herdeira do Senhor. A autoridade está dentro de você, está dentro de mim. Aracalabaxoremanaiaçai. Jesus, ele quer nos usar a todo momento, a todo instante, decamanaiaçai. Sabe para quê? Para curar outras vidas, para transformar outra vida, decamanaiaçai. É para isso que ele nos libertou do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Olha que honra nós temos. Nós somos princesa, tem príncipes do Senhor. Nós somos honrados. Ele colocou um nome na minha vida e colocou um nome na tua vida. Acorda, se levanta, decamanaiaçai. Alegre teu coração. Jesus está ministrando. Tem pessoas aqui que estão angustiadas. Tem pessoas aqui que têm deixado a opressão chegar no lar. A depressão rodear. Decalamanaiaçai. Recamanaiaçai. Se levante desse cárcere. Recamanaiaçai. Não permita que o diabo venha trabalhar na sua mente. Não permita que o diabo venha trabalhar nos seus sonhos. Arabacalabadaiaçai. Abra as janelas da tua alma para receber aquilo que ele já decretou para a tua vida, decaianaiaçai, porque ele é Deus de bênção, sim. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que se você crer, vai chegar até você, mas se lembre do negócio, você tem que obedecer, você tem que se submeter Alamanaiaçai, ao processo que ele preparou, permitiu para eu e você ser melhor. Oh, Lamandaiaçai. Por isso ele diz que ele corrige, aqui ele ama. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor porque ele não está nos corrigindo para que a gente venha ser melhor, para que a gente venha ser lapidado, purificado por ele. Decamanaiaçai. Porque nós precisamos dele. Eu preciso dele. Você precisa dele para ser melhor. Sem ele, nós não somos nada, entenda? Não é o poder eclesiástico, não é a sua conta bancária, não é o seu poder de dinheiro, de nada que se encontra nesse momento. Jesus, ele está em todos aqueles que estão posicionado como filho, Recamana. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Entenda, nós somos a igreja adornada do Senhor. Não estou aqui falando da placa, eu estou falando que nós somos a igreja. A voz profética que clama no deserto de Camanaiaçai. E é necessário, através da nossa vida, o nome do Senhor ser glorificado, as pessoas serem impactadas, a pessoa entender que ainda existe remanescentes de verdade de Camanaiaçai com espírito de verdade, porque o espírito do engano, ele não vai prevalecer naqueles que são justos. Aleluia. Naqueles que são fiéis.
naqueles que querem compromisso com o Senhor. É por isso que o Senhor arranca, arranca no meio de nós, É, porque Deus. eu acho lindo e maravilhoso. É que Jesus ele diz assim que o trigo, canaia sai, ele é crescido, no meio do joio, anaia sai. Quer dizer o quê? Eles se parecem iguais, eles têm dons. Anaia sai, mas Jesus ele faz a diferença de quê? Porque o trigo, ele dá bom fruto, ele frutifica, Anaia sai. Ele tem raiz, ele tem história, ele tem legado, ele tem bagagem, Decamanaia sai. E o joio não, ele não tem fruto, ele permanece na mesma rotina, no mesmo jeito, Ramanai, não muda as atitudes, a Camanaia sai, não muda o caráter de Anaia sai. É essa a diferença. Só que não é eu, não é você que vai julgar. É Jesus que vai separar, porque ele conhece. Ele conhece o intelecto da minha alma e da tua alma, Decamanaiaçai. Por isso eu lhe digo nessa tarde, não se importe com aquele Anaiaçai que está te julgando, que está te apontando, Decamanaiaçai, porque ele não tem poder de ler a tua mente, ele não sabe da tua intimidade com Cristo, mas Jesus vê. Deus, ele vê o oculto que eu não vejo, que você não vê. Alamadaiaçai. Ele vê, como muitas das vezes, as pontadas pelas nossas costas. Mas às vezes eu fico assim olhando, Jesus, por que fulano saiu? Por que ciclano assim? Aí Jesus fala, você não sabe o que ele fala de mim, de você, decamanaia pela costa. Você não sabe o que é apontamento, decamana, mas eu vejo, eu sei. Aí Jesus diz assim, mas Deus é seu servo, o Senhor usa na revelação da Camanaias, o Senhor usa na palavra na homilética, tem um estudo teológico de Camanaias sai, Recamanaias sai, mas Jesus diz assim, é joio, é trigo de Camanaias sai, lá e achou. É isso que as pessoas que têm a mente ainda carnais não entendem de Camanaias sai. Por quê? Porque não pediu o discernimento do Espírito de Camanaiaçai. Quando nós sabemos quem é Deus na nossa vida, quando nós temos intimidade com o Senhor, a gente não fica enganado. É, Deus. A gente não se corrompe. A gente não se mistura. Porque o Espírito que está em nós, ele nos alerta, ele nos dá um código. Eu costumo falar muitas pessoas, eu saí, eu pequei, eu fiz. Você peca sabendo, minha amada, meu amado. Você sabe, porque o Espírito ele te avisa que você está errado, mas você quer fazer, você faz. Não é Deus. É você. É você que precisa. É você que precisa reconhecer que é falho, que é imperfeito, que precisa se consertar, que precisa se posicionar, que precisa descer mais, que precisa entender o propósito que Deus tem na minha vida e na tua vida. Lá manda cá, manaia sai. Recalaia, chore, manaia sai. E nessa tarde, eu vejo assim anjos de Camanaiaçai guerreando, Anaiaçai, no mundo espiritual, pessoas, as cadeias sendo quebradas aqui nessa tarde, pessoas que estavam algemadas, Anaiaçu, Labadaiaçai. Eu vejo Deus quebrando as correntes, eu vejo Deus abrindo cadeados que estavam trancados. Porque Deus ele diz assim, estou eu abrindo porta, aonde não tem porta, estou eu indo com a cura, estou eu chegando com a provisão, envergonhado você não vai ficar. Sou eu, Deus de livramento nessa tarde. Vejo Deus aqui, cortando o laço.
Lamandaia sai, laço de infarto. Lembei de canto, Yamanaia sai. Ricalabachuca, mandaia sai. Vejo pessoas que sentiam pontada no peito aqui, ó. Tá aqui nessa live. Deus me mostra. Lamandacamandaia sai. Achou uma pontada estranha. Lamandacamandaia sai. Mas Jesus disse assim: estou eu chegando primeiro, ó. Estou eu cortando o laço, ó. Lá, bacamandaia sai. Vejo pratos e mais pratos, que canarra, açúcar, mandaia sai. De obras de bruxaria, de macumbaria. Lá, bacamandaia sai. Ricanarra, chocamandaia sai. Mas estou eu quebrando nesta tarde. Estou eu desfazendo. Andacanaia sai. Lebedecanto, Yamanaia sai. Estou eu entrando também em casamentos. Andacamandaia sai. Tem casamentos aqui que tá por um fio. Andar, calar, badaia sai. Tá vivendo de aparência. Recamandaia sai. O espírito da frieza entrou. Andar, calar, manaia sai. Mas Jesus diz assim: estou eu repreendendo a pombagira. Rebedei a carnaia sai. Estou eu quebrando, desfazendo a obra de pombagira que fizeram, que alimentaram para que teu casamento você não seja feliz. É uma palavra maldita, hereditária que lançaram sobre a tua vida. Mas Jesus nessa tarde está quebrando, está desfazendo, decamando. Você vai sentir uma diferença. Recalá, mandaia sai, porque Deus é Deus e está entrando nessa tarde, decamandaia sai. E eu agradeço a minha oportunidade nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Oh, eita Deus tremendo. Alamanda sou. Eita Deus. Saramanda sou. Aleluia. Alamanda sou. Oh Jesus. Saranda sou. Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus, aleluia. Lavanda sou, aleluia. Lavanda. Ai, tricalaia, nai. Oh. Leisca. Aleluia. Labadaia, de canto, Yamanaia. Ecaná, Suremanaya. Labadaia, Chucamanda raço. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Ecaná raço. Labadaia, Suremanaya. Aleluia. Só entende quem está no Espírito. Só entende quem está no Espírito. Quem não tiver no Espírito não entende. Só entende quem está no Espírito. Só entende quem está no Espírito. Que está aqui não entende aquilo que Deus está ministrando. Oh, não é brincadeira. Oh, só entende quem está no Espírito. Não adianta. Jesus mostra. Jesus mostra. Só entende quem está no Espírito. Isso aqui não é brincadeira. Tira a dúvida do teu coração. Tirai a dúvida do coração. Abre tua mente. Quando estiver aqui, Laias, peça ao Senhor para descauterizar a mente. Peça ao Senhor para destapar os seus ouvidos, que você quer ouvir com os ouvidos espirituais. Só entende quem está no Espírito. Só entende quem está no Espírito. Grava bem essa palavra. Só entende quem está no Espírito. Glória a Deus. Meu Deus, alabaço. Só entende quem está no Espírito. Escreve isso na tábua do teu coração. Só entende quem está no Espírito. Alabaiaço. Alaiaço. Isso aqui não é brincadeira. Dadaiaço.
Verdade. Só entende quem está no Espírito. Glória a Assim Deus. diz a palavra do Senhor, Labaiaçu. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Só entende quem está no Espírito. Amém. Deus está o tempo todo ministrando no meu coração. Só entende quem está no Espírito. Não adianta ter dúvidas. Só entende quem está no Espírito. Amém? Aleluia. Eu pensei que eu ia voar agora. Glória a Deus. Alabaia-sou. Eu pensei que eu ia sair voando. Alabaia-sou. Mas é o Amém, Espírito Santo de Deus que testifica. Alaia-sou. Porque ele está aqui. Esse projeto Tarde com Deus não é um projeto de brincadeira. Alaia-sou. Veio direto do coração de Deus. E ele colocou aqui, ó, pá, sobre as minhas mãos. Mas não só sobre mim, mas de todos que aqui estão. Todos que aqui estão. No dia que eu não estiver aqui, alguém vai estar aqui trazendo, conduzindo o Tarde com Deus. Cada um de vocês aí. Todos que aqui estão. Porque a responsabilidade não está só sobre mim. E se você tem responsabilidade, se você crê que o Espírito Santo de Deus ministra neste lugar, porque aqui tem liberdade do Espírito. Então, tirai a dúvida do coração. Só entende quem está no Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Não é fácil estar aqui. A semana passada, a amada irmã Cristina, não, a pastora Sandra, pregou sobre batalha espiritual. Meus amados e minhas amadas irmãs, eu saí daqui como se eu estivesse embriagada. Mas Amém. foi tão uma luta espiritual tão grande que o inimigo tentou colocar um sono sobre mim. Eu não conseguia nem falar. Eu falei com o Jai, eu estava falando com o Jai Nascimento, missionário. Na mesma hora que eu liguei, que ele queria falar comigo, eu disse, Jai, eu estou com sono, eu tenho que dormir uns 10 minutos para eu voltar ao normal. Ele disse, Ritinha, como ele me chama, Ritinha, você não está vendo que isso é a guerra espiritual, e você saiu de uma reunião e foi pregado sobre batalha espiritual. Então, isso aqui não é brincadeira, meus amados e minhas amadas irmãs. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Então, tire a dúvida da mente. Peça ao Senhor para descauterizar as suas mentes. Nós precisamos ouvir com os ouvidos espirituais. Só entendemos quando estamos no Espírito. Amém. Obrigada, pastora Gil. Amém. Louvado e agradecido seja o nome.